Uma das coisas mais difíceis na vida de pais atípicos nem sempre é o diagnóstico, e sim é a comunicação com seu filho. Porque às vezes você sabe que seu filho tem algo para falar, mas as palavras não chegam. Olá, visionária! Seja muito bem-vinda no Visão de Mulher. Eu sou Francine Lira, mãe atípica, e hoje nós vamos falar sobre comunicação com autista não verbal. Como eu sempre falo aqui para vocês, eu vou repetir. Tudo que eu venho trazer para vocês é coisas que eu já vivi ao longo desses 11 anos convivendo com o autismo. E o meu filho mais velho, ele era um autista não verbal. Ser não verbal não significa que a criança ela não se comunica com você, tá? Ser não verbal é porque ele não fala. Quando a gente fala é falar mesmo. Oi, tudo bom? Barará. É isso. O meu filho, ele começou a falar com 4 anos. 4 anos e pouquinho. Então, até os 4 anos, ele era não verbal. Francine, como que você se comunicava com ele? Eu, graças a Deus, eu tive terapeutas e pessoas que puderam me ajudar muito. Então, quando eu descobri o diagnóstico do Júnior com 2 anos, eu já iniciei, antes de fechar o diagnóstico, com uma fono, que ela trabalhava muito comigo, né? As primeiras sessões foram comigo, de instrução mesmo, e é o que eu sempre recomendo para vocês aqui, porque o pai e a mãe, ele tem que saber como lidar com o seu filho. Ele tem que saber como vai tratar o filho. Não é só o terapeuta, porque o terapeuta, ele está 1 hora do dia com o seu filho. De repente, na semana, ele pode estar 2, 3 horas, mas ele só está esse tempo. O resto todo do tempo ele está com você, ele está na escola. Então, assim, o Júnior, explicar para vocês. Com 8 meses eu descobri não, né? Eu suspeitava. E ele já começou a balbuciar. Ele falava mamã, papá, vovô, vovó, di, que era dinda. Com 11 meses ele falava água perfeitamente. E quando ele completou 1 ano, ele ainda fazia isso. Ele completou em novembro, em janeiro ele parou literalmente de falar. Então o Júnior, ele se tornou uma criança que não falava. Ele era simplesmente silencioso. E foi quando começou o meu desespero de correr, de ver por que ele não falava. Uma criança que já começava a balbuciar. E era assim, não falar mesmo. Pensa numa criança de 1 ano dentro da sua casa que não emitia sons. Era o meu filho. Ele chorava, mas também não era nada de chorar assim. Ele ria e tal, mas ele não emitia. E aí, quando veio a terapeuta, a gente começou a trabalhar. E como que eu me comuniquei durante muito tempo com o Júnior? Através de cards, tá? O que são cards? E isso quem fez foi a própria terapeuta. Ela pegou lá as principais atividades dele. O que ele gostava de comer, os biscoitos que ele gostava de comer, a garrafinha de água dele, o coê, que era o coelho que ele tem até hoje, a vovó, o vovô, as terapeutas, a escola, escovar o dente, todas as principais coisas que ele fazia no dia a dia e o que ele gostava de comer, o que ele queria, o controle da TV, que ele queria fazer a TV se ele quisesse brincar. Então a gente se comunicava com ele através disso. Como é que era? Ele vinha, queria alguma coisa, ele sabia que ele ia lá pegar aquele cardzinho e me entregava. Ou então ele apontava e nós íamos. Então assim, a comunicação com ele existia. Não é porque ele não falava, eu não conseguia me comunicar. Então, eu vejo que tem muitos conflitos, muitas dúvidas em relação a isso. Meu filho é não verbal. Mas assim, eu já vi também inúmeros vídeos hoje na internet de pais falando, olha como que eu me comunico com meu filho que é autista não verbal. Porque existe uma comunicação. A comunicação existe. Não é porque o seu filho não vai falar que a gente não vai se comunicar. Então, é muito complicado e é um desafio. Porque como eles não falam, eles não conseguem falar, e aí às vezes eles querem alguma coisa e a gente não consegue identificar. Eu mesmo, por mais que eu tivesse vários cards de tudo que ele queria, tinha hora que eu não conseguia identificar. E é angustiante, gente. É angustiante. Você tem um pai e uma mãe aqui que tem uma criança não verbal, um autista não verbal, vai entender o que eu tô falando. E através disso acaba gerando um desconforto e às vezes gera uma crise na criança, porque ela quer se comunicar, ela não consegue se comunicar e aí entra
até a gente conseguir entender, que se imagine a situação deles. Eles sabem, eles já fizeram na mente dele, mas eles não conseguem passar isso para falar. Então, eles não conseguem fazer isso. Organizar para falar. E aí ele tá rodando tudo na cabeça dele, ele sabe o que ele quer, só que ele não consegue falar. E aí vem essa crise, vem o descontrole. Então, assim, a minha dica que eu posso dar para você, se você hoje tem um filho não verbal, se você não tem nenhum acompanhamento, veja as maneiras mais fáceis e diretas, objetivas, que você possa se comunicar com seu filho. Essa que eu dei o exemplo, eu canso de falar, já falei isso inúmeras vezes, eu vou continuar repetindo. No meu Instagram eu tenho um post lá mostrando isso e depois eu posso gravar com mais detalhes, mostrando exatamente, porque tem todos, gente. A gente tinha o biscoito que ele mais gostava, tínhamos o controle da TV, tínhamos tudo que a gente julgava ser mais importante. Só que às vezes tem algo que eu julgo ser importante e para ele, de repente, tinha algo que eu não consegui ver. Então, assim, essa comunicação é um pouco complicada, sim, mas a gente consegue, sim. Então, a comunicação existe, sim, com o autista não verbal, tá? Vejam técnicas, veja como que você pode fazer, veja como que você pode ajudar o seu filho. Eu espalhava. Na minha casa eu tinha na cozinha, eu tinha no quarto dele, eu tinha no banheiro. E assim, a gente fazia, eu comprei um quadro de escrever de giz, pequenininho, e colocava o velcro, isso tudo com orientação, colocava o velcro, e eram 3 fitinhas, e eu tinha uma fitinha de velcro na cozinha, no banheiro, no quarto dele, na sala, e a gente tinha o lugar certo de botar os cards. Então, quando ele queria alguma coisa eu não conseguia identificar, eu falava: Júnior, pega pra mamãe. Aí ele ia lá, via e me entregava. Então, assim, durante muito tempo a gente se comunicou com ele e com isso. E quando eu fui ao Rio, né, que eu encontrei isso e foi bem emocionante, que eu falei: filho, você lembra? Ele: lembra, mamãe. Eu me comunicava através disso. E assim, para você ver como isso marcou, ele era pequeno, mas ele já entendia e ele foi. Então, assim, tudo é uma questão de ajuste, tudo é uma questão de você ir ensinando a ele também. Não é fácil, não foi fácil, de início ele não pegava, de início ele não fazia, e aí a gente tentava. Então, assim, tudo é o estímulo, tudo é você reforçar, é tudo você fazer, você persistir ali, como qualquer outra terapia. Então, assim, eu estou dando uma dica que eu vivi. De repente, você pode buscar hoje na internet e ver uma outra que vai se adaptar a você, ou o seu terapeuta pode te dar outra que vai se adaptar. Então, assim, ter coisas, não ter tudo ao alcance deles. A terapeuta falava isso para mim o tempo todo. Brinquedos. Ter brinquedos em caixa para que ele possa pedir, porque a gente comete um grande erro. Como ele não é verbal, o que eu penso? Vou deixar tudo à mão dele, porque ele vai ali, ele quer, ele pega. Só que isso eu não estou ajudando e não estou estimulando a fala do meu filho. Então, assim, são pequenas dicas, são pequenas situações que a água poderia estar ali, mas eu vou deixar a água lá, porque eu estou estimulando ele a pedir, nem que seja um A. E foi assim que aconteceu com ele. A gente começou a fazer, depois de um tempinho, ele começou a ser monossílaba. Água era A, mamãe era mã. A única coisa que ele falava, e era a única palavrinha que ele falava maior, era Claudi, que era o meu pai, que se chama Cláudio, de tanto minha mãe falar Cláudio, ele falava Claudi. Era a única coisa, esses dias a gente estava no carro, eu estava lembrando, que ele falava que era mais que uma sílaba. O restante era tudo monossílaba. Mã, pá, a, Coe, que era o coelho dele, Blue, que era o tablet dele, que tinha uma capa azul. Então, tudo dele era monossílabo. Então, assim, para vocês entenderem como o processo nem sempre é simples, nem sempre vai ser fácil, nem sempre vai ser rápido. Eu tô falando de 4 anos até o meu filho falar. Eu vejo que tem mães com crianças de 6, 8, vai do nível de suporte do autista. Então, o meu nível 1, e ele só foi falar com 4 anos. Ah, Francine, mas ele não falava nada? Não, porque você falar é algo mais completo. Ele era monossílaba. E durante muito tempo eu conseguia me entender com ele através desse monossílaba.
A gente entendia. E aí veio vindo a fala de pouquinho em pouquinho, muito embolada. O Júnior, quando ele tinha seus 6 anos, né, que ele já estava nessa fase de pré-alfabetização, a fala dele era como se fosse uma criança mesmo de 1 aninho e meio, 2 anos. Era nesse nível. As crianças já com 6 anos que falam perfeitamente, o Júnior parecia que falava uma criancinha de 1 aninho e meio, 2, porque ele teve esse atraso na fala. E até hoje, a fala dele, se você escuta o Júnior falar, ele não tem uma fala, uma voz já de um menino de 11 anos que já está já com aquela transição. Então, isso são coisas que você vai carregar isso durante bastante tempo. Mas se você hoje tem uma criança não verbal dentro de casa, não desista, não perca a sua esperança. Tá aqui uma mãe que demorou 4 anos para ouvir o seu filho falar mamãe, falar eu te amo, falar, eu falo para ele assim, eu te amo, isso eu e minha mãe a gente sempre falou, meu amor, a gente começa a falar, e assim, eu tenho vídeos muito bonitinhos de eu falar, meu amo. Ele falava assim, então ele não falava amor, ou era algo bem mais, né? Eu te amo. Ele não falava, mas a gente já era comemorando. Então a gente sempre estimulou. Então não desista, estimule, 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 persista que o seu filho está absorvendo tudo. A fala é algo que ele só precisa encaixar algumas coisinhas ali para começar a vir a fala. Vai vir de pouquinho em pouquinho, tenha paciência. Ah, mas meu filho tenha paciência, não começa assim, não, ele vai vir de pouquinho em pouquinho, daqui a pouco você está ouvindo seu filho falar e não para mais de falar. Então, se eu posso te dar um conselho, esse é meu conselho. Tá? Não desista, persista, estimule o máximo que você possa estimular, facilite esse meio de campo para que ele não tenha crise, para que ele não tenha descontroles emocionais, porque ele não está conseguindo se comunicar com você, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de mais esse tema da Visão de Mulher. Eu vou pedir para você curtir, comentar, compartilhar o máximo que você puder. Eu sempre falo aqui, eu sempre vou trazer para vocês relatos do que eu vivi e do que eu ainda vivo, porque todos os dias eu vivo desafios. É porque hoje o Júnior está com 11 anos que eu não tenho desafios, tenho desafios diários. E aí a Mariana com 5 anos também tem. Então, o que eu venho trazer aqui para vocês vai ser sempre pontuado a isso, ao que eu vivo e o que eu posso compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo episódio.